Olá a todos, olá a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Felipe Caldas, sou professor na Universidade Federal do Rio Grande, na área de História, Teoria e Crítica da Arte. Devido ao pouco tempo que temos de apresentação, o que me cabe aqui é apenas esboçar algumas ideias e convidá-los posteriormente, caso se interessem pela discussão, à leitura do respectivo artigo. Irei, nessa apresentação, oscilar entre a leitura de alguns trechos e alguns comentários, a fim de ficar dentro do tempo. Deus não paga pau para os LOC, as NFTs e os mercados da arte. Enquanto ela grita e se retorce, eu seguro em sua mão. Sou tomado por um sentimento de incapacidade e assolapado simultaneamente pelo desejo de proteção e de fuga. Quero gritar, socorro! Mas para quem? Os médicos nos cercam e ela continua a se debater. E, de repente, do choro esperado, só há silêncio. Olho pela vidraça da janela do quarto e a noite estrelada adentra e me envolve. E naquele momento não existe mais eu, não existe mais ela. Só há um nós. Que tempo é este? Olho para a escuridão, enquanto as luzes se afastam, como me ensinou George Agamben, para perceber o que é de arcaico nos discursos e nas ações. Aquilo que liga o presente ao passado, sem estar completamente submerso nas águas do presente, pois a plena submersão nos incapacitaria de perceber o instante fugaz. Em meio à pandemia e envolvidos pela pulsão da morte, pelas crises econômicas, sociais e políticas. Vemos os mercados da arte, num primeiro momento, decaírem. Logo, em seguida, mesmo na crise, encontrarem alguma estabilidade por meio do processo de comercialização online. E as vendas online passarem a crescer e a ocupar um lugar até então não visto. Simultaneamente, passamos a ouvir falar de criptoarte e das chamadas NFTs. Mas o que são NFTs? Não cabe aqui eu discorrer a respeito da tecnologia, mas de uma maneira muito generalista, entendo que os NFTs geram a propriedade privada sobre algo que nasceu para ser reproduzível. NFT, No Fungible Tokens, é um meio tecnológico que se utiliza da mesma tecnologia das criptomoedas, por meio de uma blockchain, ou seja, uma rede descentralizada, para gerar registros, não é? E posse privada sobre algo. Com isso, gera um tipo de raridade artificial. Isso é endossado e foi endossado, né, na grande mídia por meio, sobretudo, né, dos altos preços pagos por estes trabalhos, por estas manifestações culturais. O trabalho do artista Beeple, ou Mike Wittleman, chegou no leilão no dia 11 de março de 2021, a casa dos 69 milhões de dólares. As NFTs, elas são sintoma do tempo que vivemos, ou seja, ela não é à toa que isso surge agora. Ou seja, no momento que nós estamos isolados socialmente, no momento que, como nenhum outro, usamos as tecnologias da informação e da comunicação, simultaneamente percebemos a queda do mercado de criptomoedas, pois quem é que pagou ou que paga milhares, centenas de milhares de reais por um registro? Justamente os investidores em criptomoeda, cujo o mercado financeiro de criptomoedas estava decaindo, ou seja, houve uma migração de investimento para as chamadas NFTs. Isso levando ao quê? A um processo de especulação financeira e a fetichização do dinheiro
por meio de uma produção cultural. Pois nós sabemos que o valor simbólico e, igualmente, o financeiro não é intrínseco ao objeto, sobretudo, nesse caso, ele é extrínseco ao objeto. Então, se Walter Benjamin compreendeu, no seu famoso ensaio, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, uma dicotomia entre valor de culto e valor de exposição, cujo valor de culto teria estruturado a arte por milhares de anos, até chegada da capacidade de reprodução técnica, assim o valor de culto sendo substituído pelo valor de exposição. Agora, justamente pela necessidade de circulação, de exposição, de visibilidade dentro de um regime de informação e comunicação que se torna requisito para a constituição de um novo tipo de aura, que se dará por meio de mecanismos de constituição da raridade. Assim, a posse plena é uma crença. Esse processo, aparentemente, é endossado pela estrutura da própria arte. Aquilo que era marginal, estranho, num determinado ambiente, passou a ser incorporado. E é justamente por ser marginal, estranho, ele sofre um processo de especulação, se torna atraente à especulação, quando articulado pelo sistema de legitimidade artística, pelo sistema da própria arte. Aí, então, uma relação entre especulação financeira e os sistemas da arte, para que ocorra a chamada especulação. E, assim, com esse processo, passa a se fetichizar o dinheiro através das produções culturais. Jacques Rancière escreve um texto chamado Desventuras do Pensamento Crítico. E ele diz que a crítica estruturada na modernidade, que visava a revelação das estruturas de poder ou desvelar, não teria mais sentido, porque tudo seria óbvio. Assim, a arte, ela é meio de especulação financeira há pelo menos 2 séculos. Assim, os artistas vão tensionar essas relações, problematizar essas relações quando inseridos nelas, pois nem todo o trabalho produzido por meio desta tecnologia, que não é nova, ou seja, a ideia não é nova. Nós já tínhamos o certificado de autenticidade. O que é novo é o meio como estamos fazendo isso. Ou seja, a geração de raridade artificial não é nada novo. O que é novo é a tecnologia. Isso sim, o meio, a técnica, não a ideia. Nós já geramos raridade artificial a coisas abundantes na sociedade capitalista há pelo menos 2 séculos, inclusive no campo da arte. Assim, se tudo isso é óbvio e não precisa ser desvelado, se a arte serve, de um lado, a especulação financeira, mas apenas um conjunto de trabalhos, de outro lado, nem todo trabalho, só por ser arte, vai servir à especulação financeira, ou só por ser uma NFT, ou ter um registro em NFT, vai servir à especulação financeira. Se nós desejamos a posse e a propriedade privada sobre as coisas, e tudo isso é óbvio, o que nos resta? Para Jacques Rancière, justamente o que nos resta são as práticas do dissenso e da ficção. E aí, ficção, não no sentido de algo oposto à realidade, mas a própria capacidade de imaginarmos outros mundos possíveis. E a arte tem um papel neste processo. Agora, em outro andar, em outro quarto, estou sentado ao seu lado. Pela janela, vejo o sol dissipar lentamente a escuridão e as estrelas desaparecerem. O sol aquece minha pele, espraia-se pelo quarto e ilumina tudo enquanto
me cega. Mas Deus não paga pau para os Loki. O sol que aquece também queima. A luz que ilumina também cega. Muito obrigado.